Olá galera, vamos continuar com os problemas referentes à análise combinatória. Problema 4 diz o seguinte: o código Morse usa duas letras, ponto e traço. Então uma das letras é o ponto, a outra letra é o traço. E as palavras ela tem uma letra, duas letras, três letras ou quatro letras. E a pergunta é: quantas são as palavras do código Morse? Então, esse problema é um problema em que nós vamos usar uma das estratégias do Morgado, que é a divisão do problema. Eu não posso resolver o problema de uma vez, ou seja, eu não posso encontrar as palavras todas de uma vez. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar quantas palavras há com uma letra, vou dividir o problema. Quantas palavras há com duas letras, quantas palavras há com três letras e quantas palavras há com quatro letras. Então, vamos lá. Quantas palavras há com uma letra? Há duas palavras. Uma é a palavra com o ponto e a outra é a palavra com o traço, ok? Com duas letras, aí eu vou ter duas decisões. Quem é que eu vou usar para a primeira letra e quem é que eu vou usar para a segunda letra. E após eu vou multiplicar as decisões. Então, para a primeira letra, eu tenho dois modos. Pode ser ponto ou pode ser traço. Para a segunda letra, eu também tenho dois modos, pode ser ponto ou pode ser traço. Então, o total de palavras com duas letras é multiplicar. 2 vezes 2, 4. Bom, com três letras, aí eu tenho três decisões. Quem é a primeira letra, quem é a segunda letra, quem é a terceira letra. Cada letra representa uma decisão. Então, para a minha primeira letra, eu tenho dois modos. Para a escolha da minha segunda letra, também tenho dois modos. E para a escolha da minha terceira letra, eu também tenho dois modos, porque em cada letra ou é ponto ou é traço. E aí o total vai ser o produto entre elas. 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. E agora, com quatro letras, eu tenho quatro decisões. Quem vai ser minha primeira letra, quem vai ser minha segunda letra, quem vai ser minha terceira letra, quem vai ser minha quarta letra. Cada letra é uma decisão. Então, para a primeira letra eu tenho dois modos, ponto ou traço. Para a segunda letra eu tenho dois modos, ponto ou traço. Para a terceira letra, dois modos também, ponto ou traço. E para a quarta letra eu tenho dois modos, que é ponto ou traço. Então, o total é o produto entre elas. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16 palavras com quatro letras. Então, o total de palavras vai ser a soma de cada uma das partes, ok? Então, o total vai ser 2 com uma letra, mais 4 palavras com duas letras, mais 8 palavras com três letras, mais 16 palavras com quatro letras. E o total vai dar 30 palavras. Com isso, nós finalizamos a questão. Vamos para a questão 5. Quantos divisores positivos e inteiros possui o número 360? Quantos desses divisores são pares? Quantos desses divisores são ímpares? Quantos desses divisores são quadrados perfeitos? Observe, em uma só questão há quatro perguntas. Em uma questão há quatro perguntas. Então vamos lá. Parece que não tem nada a ver com combinatória, mas a gente vai resolver essa questão usando combinatória. Esse é uma das coisas interessantes de que você pode resolver questões dentro da matemática utilizando análise combinatória. Então, há uma dica, por isso que eu peguei essa questão, porque ela tem uma dica bem interessante. O primeiro passo que você vai fazer para resolver essa questão é fatora o 360. Então, fatorando 360, você vai pegar 360, divide para 2, a 180 para 2, até chegar a 1. Então, quando você fatora 360, você vai encontrar 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2 vezes 5. Observe que os divisores inteiros e positivos são da forma 2 elevado a algum número vezes 3 elevado a algum número vezes 5 elevado a algum número. Ou seja, é 2 elevado a um expoente, só que esse expoente não pode ser qualquer expoente. Ou ele tem que ser o maior expoente, só pode ser 3. Ele vai de 0 até 3. Então,
O 2 pode ser elevado a 0, pode ser elevado a 1, pode ser elevado a 2, pode ser elevado a 3. O beta, o maior expoente tem que ser 2, então ele pode ser 0, 1 ou 2. E o gama também, o maior expoente é 1. Lembre que quando não tem expoente o número é 1. Então quer dizer que o gama pode ser 0 ou 1. Então observe. Agora nós vamos resolver a primeira questão. A primeira questão diz: quantos divisores inteiros e positivos há de 360? Então você tem 3 decisões. Primeiro, quem vai ser o expoente do 2. Segundo, quem vai ser o expoente do 3. E a terceira decisão é quem vai ser o expoente do 5. Então, para o alfa, eu tenho 4 decisões. Pode ser 0, 1, 2 ou 3. Para o beta, eu tenho 3 decisões. Pode ser 0, 1 ou 2. Para o gama, eu tenho 3 decisões. 3 possibilidades, no caso. Pode ser 0 ou 1. Então, o total de possibilidades é o produto entre eles. 4 vezes 3 vezes 2, que vai ser 24 maneiras de escolher os expoentes alfa, beta e gama. Então, se eu tenho 24 maneiras para escolher os expoentes alfa, beta e gama, é que eu tenho 24 divisores inteiros e positivos de 360. Questão interessante. Então, a dica é a seguinte. Para ser mais rápido, o processo ser mais rápido, é só você fazer o seguinte. O total de divisores de um número é só pegar cada expoente dos fatores primos, cada expoente mais 1. Então, bastava pegar 3 mais 1, 4, 2 mais 1, 3, 1 mais 1, 2. Então, 4 vezes 3 vezes 2. Ok? Bom, esse é o processo mais rápido de achar os divisores. Na segunda, eu quero saber quantos são pares. E aí, eu tenho uma dica. Para ser par, o alfa não pode ser 0. Porque se o alfa for 0, eu vou ter 2 elevado a 0. E aí 2 elevado a 0 vai ser 1. E aí eu vou ter só base ímpar. E aí vocês sabem que quando eu multiplico dois números ímpares, eu vou encontrar um resultado ímpar. Então quer dizer o seguinte, quer dizer que o fator 2 ele não pode sumir para ser par. Então, se ele não pode sumir, ele só pode ser 1 ou 2 ou 3, ele não pode ser 0. Isso quer dizer que para o expoente alfa eu tenho 3 possibilidades, porque ele não pode ser 0. Então ele só pode ser 1, 2 ou 3. Para o expoente gama, para o expoente beta, como o beta é expoente do 3, ele pode ser qualquer valor. Então ele pode ser 0, 1 ou 2. E para o expoente gama, como o gama é expoente do 5, então ele pode ser qualquer valor de gama, 0 ou 1, que tem 2 possibilidades. Então o total vai ser o produto entre eles. 3 vezes 3 vezes 2. Então 3 vezes 3 vezes 2 vai dar 18 maneiras de escolher os expoentes alfa, beta e gama. Então 18 maneiras de escolher os expoentes alfa, beta e gama é o total de divisores que tem de 360 que são pares. Agora eu quero saber quantos divisores são ímpares. E aí a observação é só o inverso. Se para ser par, os divisores não podem ter expoente 0, o 2 não pode ser expoente 0, então para ser ímpar, o expoente do alfa obrigatoriamente tem que ser 0. Então é porque para ser par e ímpar eles são complementares. Então se para ser par é uma condição, para ser ímpar é exatamente a condição inversa. Então, se para ser par ele não pode ser 0, para ser ímpar, obrigatoriamente ele tem que ser 0. Então, observe. Minha primeira decisão é escolher o expoente alfa. Eu só tenho um modo, tá? Porque ele só pode ser 0. Na minha segunda decisão, o expoente beta pode ser qualquer um dos valores. Então, o expoente beta pode ser 0, 1 ou 2. Então, eu tenho 3 modos. Para o expoente gama, eu tenho 2 modos, que pode ser 0 ou 1. Então, o total de escolhas do expoente é o produto, 1 vezes 3 vezes 2, que vai dar 6. Então, quer dizer que o total de divisores ímpares e positivos de 360 são 6. Que também você poderia fazer o quê? Pegar o total de divisores, que era 24,
Quando você tirar os pares, sobra só os ímpares. Então 24 menos 18 ia dar 6. Okay? Então agora a última, que é para fazer os inteiros positivos de 360, que são quadrados perfeitos. O que são números quadrados perfeitos? São números que têm raiz quadrada exata. E a observação é o seguinte: para que eles tenham raiz quadrada exata, o expoente alfa, o expoente beta e o expoente gama tem que ser par. Por quê? Porque como o índice é 2, quando tem expoente par, eu posso tirar ele para fora da raiz. Então, para ser par, isso quer dizer que o alfa tem dois modos. O alfa só pode ser 0 ou 2. Para o expoente beta, também tenho dois modos, que pode ser só 0 ou 2. E para o expoente gama, eu só tenho um modo que só pode ser o 0. Tá? Então, o total de possibilidades é o produto entre eles. 2 vezes 2 vezes 1, que vai ser 4 maneiras de escolher os expoentes. Então, quer dizer que há 4 divisores inteiros e positivos de 360. Esse é até fácil encontrar. Né? Então, resolvendo a questão, vamos passar para a próxima. Então, eu quero saber o seguinte: quantos são os números pares em 3 algarismos distintos? Então, lembra que a gente, na questão 3, a gente achou o número de algarismos distintos, que é 648. Aí eu quero saber o seguinte: desses 648, quantos são pares? Tá? E aí, essa questão é bem interessante. Ela é tão interessante que eu vou fazer de 3 modos diferentes. Eu vou fazer de 2 métodos convencionais, e depois eu vou ensinar um truquezinho bacana para vocês. Bom, e aí qual é a condição para que ele seja par? A condição para que um número seja par é que o último algarismo tem que ser 0. Tem que ser 0 não, tem que ser par. Se o último algarismo for par, os outros independem de quem são os outros, porque o que determina a paridade de um número é o último algarismo. Então, se o último algarismo é par, ele é par. Se o último algarismo for ímpar, ele é ímpar, independente dos outros. Então, vamos pensar como é que a gente resolveria essa questão. Então, como a unidade é onde tem minha maior restrição, lembra que eu tenho duas restrições aí. Qual é a restrição, professor? Primeiro, o último algarismo tem que ser par. E a minha segunda restrição é que o algarismo da centena não pode ser 0. Tá? Porque tem que ser 3 algarismos distintos. E aí, números de 3 algarismos não começa por 0. Então, observe, voltando lá para os mandamentos do Morgado. O Morgado diz que aquela decisão que for a mais restrita, ela é que se deve tomar em primeiro lugar. Então, observe, a minha mais restrita é a unidade, porque eu tenho 5 restrições. Não pode ser nenhum, nem 3, nem 5, nem 7, nem 9. E para o algarismo da centena, eu só tenho uma restrição, só não pode ser o 0. Ok? Então, vamos lá. Então, observe. Para me resolver, observe, são 5 modos de escolher o algarismo da unidade, ok? Vocês concordam comigo que são 5 modos? Porque no algarismo da unidade tem que ser par, então pode ser 0, 2, 4, 6 e 8. Então eu tenho 5 modos. E aí, em seguida, eu vou para o algarismo da centena. Por quê? Porque como eu resolvi a minha primeira restrição, coloquei um número par lá, eu vou para o algarismo da centena, que é a minha segunda restrição. De quantos modos eu posso escolher o algarismo das centenas? Aí, minha resposta é: depende. Professor, depende de quê? Depende do seguinte: se o 0 estiver lá no último algarismo, eu tenho 8 decisões para a centena. Por quê? Porque não pode ser o 0. Não, se o 0 estiver lá, eu tenho 9 possibilidades para a centena. Porque como o 0 está lá, ele elimina a minha restrição na centena. Então eu tenho 9 possibilidades. Porque o 0 é par. Mas se o 0 não estiver lá na unidade, aí eu só passo a ter 8 possibilidades. Porque como o 0 não está na unidade, eu passo a ter a minha restrição do 0, e aí não pode ser 0 e nem pode ser igual à unidade. Então eu passo a ter 2 números
invalidados, e aí eu passo a ter 8 possibilidades. Aí a pergunta, professor, é 9 ou é 8? Aí aí onde está um problema. Então, o que eu vou fazer? Bom, como o meu problema está no zero, né, se o zero foi usado ou não, então o que eu vou fazer? Eu vou dividir o problema. Então, eu vou usar o método, né, vou usar dois métodos então, para vencer esse problema. Primeiro é fazer o quê? Eu vou isolar o zero, eu vou dizer que o zero vai estar lá na minha unidade, vou fazer todos os números que terminam com zero, e aí todos os números pares que terminam com zero, e depois vou fazer todos os números pares que não terminam com zero. E o total de pares vai ser a soma deles dois. Então vamos lá. Primeiro, consiste em contar separadamente. O que eu vou contar? Eu vou contar todos os pares que terminam com zero e vou contar todos os pares que não terminam com zero. Então, primeiro, vamos começar os terminados por zero. Então, eu já estou determinando a unidade, que tem que ser zero. Então, eu tenho três decisões, unidade, dezena e centena. Então, para minha unidade, eu passo a ter apenas um modo. Quem é o modo? O zero. Só pode ser o zero. Só tem um modo. Na minha centena, eu tenho 9. Por quê? Porque a minha restrição na centena, ele não pode ser zero. Como eu já usei lá na unidade, eu passo a ter 9 possibilidades. 1, 2, 3, 4, até o 9. Então, eu tenho 9 possibilidades. E aí, quantas eu tenho na dezena? Eu tenho 8. Por quê? Porque ele não pode ser igual nem à unidade e nem à centena. Então, eu passo a ter 8. E o total vai ser 1 vezes 9 vezes 8, que vai dar 72 pares terminados em 0. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou contar os que não são terminados em 0. Então, se eles não são terminados em 0, então ele vai terminar em 2, ou 4, ou 6, ou 8. Então, quer dizer que a minha unidade passa a ter 4 modos. A minha centena tem 8 modos. Por quê? Porque ela não pode ser nem igual ao número que está na unidade e nem igual a 0. Então, eu tenho 8 modos. São 10 no total. E aí, tem duas que não podem. Então, eu tenho 8 modos. E para a minha dezena, eu passo a ter 8 modos também. Por quê? Porque são 10 possibilidades. Eu não posso utilizar nem o da unidade e nem o da centena. Então, eu passo a ter 8 modos. E aí, o total de modos vai ser 4 vezes 8 vezes 8, que vai dar 256. Então, eu tenho 256 números pares que não terminam em 0 e tenho 72 números pares que terminam em 0. E aí, o total de números pares vai ser a soma. 72 mais 256, que vai dar 328. Ok? Essa é a minha primeira maneira. A segunda maneira de se resolver é fazer o quê? Conta todos os números como se o zero pudesse estar na centena e depois tira todos aqueles números contados onde o zero estava na centena. Então, eu conto todos os números como se o zero pudesse e depois eu tiro aqueles números que eu contei o zero estando na centena. Então, como é que ficaria? Ou seja, eu vou contar números a mais, então depois eu tenho que tirar aqueles números que foram contados indevidamente. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou considerar como se o zero pudesse ser utilizado na centena. Ok? Então, vamos lá. Considerando o zero na centena, eu tenho o seguinte. Começar sempre pela unidade, então lá eu tenho 5 modos, pode ser o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Depois eu vou para a centena, eu tenho 9 modos, porque eu estou considerando que o 0 pode, então ele só não pode ser igual ao da unidade. E depois para a dezena eu tenho 8 modos, por quê? Porque não pode ser igual nem o da unidade, nem o da centena. Então são 10 possibilidades, de 0 até 9, 10 possibilidades. Eu não posso utilizar duas, fica 8 possibilidades. Então, eu tenho 5 vezes 9 vezes 8, que vai dar 360 números. Esses 360 números têm números contados a mais. Então, eu vou tirar aqueles que foram contados indevidamente. Quem foi que foi contado indevidamente? Foi aqueles que foram começados por 0. Então, se ele é começado por 0,
Então, minha restrição, eu vou começar pela centena. Então, eu tenho um modo, que ele é começado por 0 e eu quero tirar eles. Então, eu tenho um modo, que tem que ser igual a 0. Então, só pode ser igual ao 0, eu tenho um modo. Para minha unidade, eu tenho 4 modos. Por quê? Porque ele tem que ser par. Eu já usei o 0 lá na centena, então eu tenho 4 modos. E para minha dezena, eu tenho 8 modos, porque não pode ser igual nem a unidade e nem a centena. Então, o total vai ser 1 vezes 4 vezes 8, que vai dar 32. Esses foram os números que foram contados indevidamente. Então, o total de números vai ser a subtração entre o total menos os que foram contados indevidamente. Então, 360 menos 32 vai dar 328. Essas são as duas maneiras de se fazer. Mas, eu vou trazer um truque para vocês. O truque é o seguinte. Como a gente já sabe quantos números são no total, 648, e o meu maior problema é o 0. Né? Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu contar os números pares, eu conto os ímpares. Por quê? Porque como o meu maior problema é o 0, e o ímpar não está o 0 não está entre os ímpares, então o que eu faço? O truque é, em vez de contar os pares, eu vou e conto os ímpares, e aí eu pego o total, tiro os ímpares, então vai sobrar somente os pares. Então vai ser, vamos contar os ímpares, eu tenho o total, que é 648, tiro os ímpares, sobra os pares. Então observe, qual é a condição para que ele seja ímpar? É que o último número tem que ser ímpar. Então observe, são 5 modos da unidade. Minha maior restrição é na unidade. São 5 modos. Então, se ele é ímpar, ele é terminado ou em 1, ou em 3, ou em 5, ou em 7, ou em 9. Então, são 5 possibilidades. Bom, aí eu volto para minha restrição na centena. Ele não pode ser 0. Então, eu tenho 8 possibilidades. Por quê? Porque ele não pode ser 0 e nem pode ser o número que eu usei lá na unidade. Então, eu tenho 10 no total, tirando 2 fica 8. E para minha dezena, eu tenho 8 possibilidades também. Por quê? Porque ele não pode ser igual nem à unidade e nem à centena. Então, para a dezena são 10, eu tenho 2 restrições, então eu tenho 8 possibilidades. Então, o total de números ímpares vai ser 5 vezes 8 vezes 8, que vai dar 320. Bom, e aí a gente já sabe que o total de números é 648, ou seja, esse total são todos os números pares e todos os números ímpares. Então, quando eu tirar os ímpares, vai sobrar apenas os pares. Então, 648 menos os ímpares, que é 320, vai dar 328 números pares. Bom, e com isso nós finalizamos a aula da semana. Eu desejo boa sorte para vocês nos exercícios. Está bem simples, bem fácil. E qualquer coisa, o pai tá on. Tchau, galera.